Olá, tudo bem? Esse é o 100º episódio do programa Café das 10, um programa que, assim como outros tantos, surgiram em meio à pandemia para a gente criar conteúdo e se aproximar da nossa audiência, que são os profissionais de recursos humanos e as pessoas que se interessam pela área. Ao longo dos últimos 2 anos, eu e a Renata Sotero, que está comigo nesse episódio, conversamos com diversos profissionais da área de RH, entusiastas, e sempre que a gente trouxe um convidado que não era diretamente voltado para o RH, a gente estava falando sobre RH. E nada mais justo do que esse episódio número 100, eu e a Renata conversarmos um pouco sobre o cenário que veio mudando do dia 13/6 de 2020, que foi o primeiro episódio, até os dias de hoje. E, é claro, a gente vai conversar sobre as nossas perspectivas para o futuro. Bem-vinda, Renata Sotero, ao Café das 10, episódio 100. Bom dia, tudo bem? Olá, Edu, bom dia, pessoal, bom dia aqui com o nosso café. É uma honra e realmente emblemático, estou muito feliz de participar desse 100º Café das 10. Exatamente, parece que foi ontem que a gente levantou a nossa xicrinha pela primeira vez, saudando quem vê a gente na parte da manhã ou na parte da tarde, ou enfim, na parte da noite. Como é de costume daqui do nosso programa, a gente sempre prezou pela objetividade, sendo bastante direto nos nossos assuntos. No primeiro café, como eu falei aqui, foi ao ar no dia 13 de junho de 2020. De lá para cá, quais foram as principais mudanças que você sentiu, que você viu, que você percebeu? Tendências, coisas que talvez você acreditou que fossem se tornar realidade, melhores práticas e, na verdade, passaram. O que mudou de 2020 até o café de hoje? Poxa, Edu, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. O café surgiu, né, dessa questão da gente trazer conteúdo, né, levar conteúdo e trocar experiências, né, ainda no início de pandemia, o que os RHs estavam fazendo, porque eles estavam totalmente numa linha de frente, né? Então, a gente foi acompanhando ao longo do tempo todo esse amadurecimento da área de RH e dos profissionais de RH que passaram por diversas situações nunca imaginadas antes, né? Até situações, às vezes, mais complicadas, como óbitos de colaboradores. Então, foi uma evolução aí de temas e trocas de experiências muito importantes, né? No início da pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer, de repente todo mundo estava em casa, e aí o RH teve, acho que de início, né, esse papel prático de manter as empresas e os negócios funcionando, né? Então, toda a questão de levar equipamentos até a casa dos colaboradores, mesas, cadeiras, cuidar de toda essa logística também, né? Para que tudo funcionasse. E aí, ao longo do tempo, passando pela questão dos processos seletivos, onboarding, a gente foi vendo todo o funcionamento dos sistemas do RH se transformarem e se modernizarem, tudo muito ligado com tecnologia, com inovação. Então, assim, bem grosso modo, né? A gente pode explorar um pouquinho mais, mas acho que essas foram as principais mudanças, né? A percepção que eu tenho, Rê, é que logo no começo da pandemia, como ninguém sabia muito bem o que fazer, acabou caindo nas costas do RH a questão prática, que foi exatamente aquilo que você falou. Questão de possibilitar com que as empresas, as operações das empresas passassem a funcionar remotamente. E aí, para quem não se lembra, aqui no Brasil sempre teve um grande preconceito sobre trabalhar remoto, né? Trabalhar home office. Nunca foi um benefício claro para a maioria das empresas. Existiam algumas empresas, principalmente com culturas americanas e até algumas culturas europeias, onde isso era um pouco comum. Não era, por exemplo, todos os dias da semana, mas pelo menos um dia era meio que garantido. E aí, de repente, de um dia para a noite, passou a se tornar uma cultura corporativa normal e precisava ser funcional, trabalhar de casa 5 dias da semana. Como é que você fazia a gestão dessas pessoas? Como é que a gente ensinar, como é que o RH ensinava os líderes a liderarem à distância? Então, foram momentos de muito aprendizado, onde, na minha percepção, o RH ele foi reempoderado
da gestão de pessoas como um todo, tanto não só na parte operacional, mas na parte tática e também na parte estratégica, que é o que a gente vem acompanhando até hoje. Eu acho isso bastante interessante porque, no muito grosso modo, mas muito grosso modo mesmo, de uma maneira bastante resumida, eu consigo ver talvez uma terceira revolução no RH brasileiro, principalmente no paulista. Se no começo ali da década de 50, 60, a gente teve o surgimento da área de RH com a área das relações industriais, na década de 90 até meados dos anos 2000, a gente teve um grande aporte e um grande interesse pelo desenvolvimento organizacional. Eu acho que as empresas de tecnologia estão juntando tudo isso que o RH conquistou ao longo desses 40, 50 anos e está colocando de uma maneira talvez mais ágil, mais prática, talvez com menos processos. E eu não posso deixar de citar que a pandemia talvez tenha sido o grande catalisador, né? Então, a gente vai ver ainda muita coisa ligada à flexibilidade, à liderança híbrida, como é que a gente lidera as pessoas que são presenciais e as pessoas que estão remotas, né? E já que estamos falando de passado, vamos também falar um pouco de futuro. Como você acha que vai ser essa mesma conversa daqui a uns 2 anos, quando a gente chegar no Café do Zen, onde a gente vai provavelmente analisar o Café 101 até o Café 199? O que você imagina que vai ser a nossa pauta, o futuro do RH? Claro, de uma maneira muito objetiva, porque ninguém tem bola de cristal. Exatamente, essa é uma pergunta muito desafiadora, né, Edu? Porque o que nós aprendemos com a pandemia é que todos precisam ser flexíveis e resilientes, porque tudo muda da noite para o dia, tudo pode mudar da noite para o dia. Né? Quando a gente olha até um planejamento estratégico das empresas, a gente olha a curto e médio prazo, não dá mais para olhar tão longo prazo. E mesmo curto e médio prazo, eles são revistos, né, de tempos em tempos, acho que no menor espaço de tempo, na realidade. Então, o que eu posso... Acho que a minha percepção é que as práticas e os processos que foram implementados, eles vão ser consolidados, né? Então, assim, a questão começando do processo seletivo, né? Nós passamos de um processo praticamente que era de costume 100% presencial, salvo algumas exceções, para o processo 100% remoto. Então, qual que vai ser o meio termo? Né? Algumas empresas já estão fazendo processos presenciais, algumas empresas mesclam, né, etapas presenciais e etapas online. O fato é que toda a parte online acelerou, né, a parte de recrutamento e seleção, deu muita visibilidade também para muitos candidatos, né? Esse é um ponto. Outro ponto, a questão dessa cultura de trabalho híbrido, trabalho remoto, né? E nem é mais home office. Eu acho que a gente não vai falar tanto de home office, né? Porque no início era porque estávamos realmente em casa e não podíamos sair de casa. Mas hoje a gente fala de trabalho remoto e trabalho, né, de qualquer lugar, muitas vezes, né? Que é um outro ponto que a gente já tem visto que esbarra em legislações trabalhistas. Por exemplo, quando um colaborador ele é desligado, como é que ele faz para eventualmente devolver os seus equipamentos? Então, assim, são temas que ainda, né, tem que amadurecer e tem que ser colocado dentro de uma legislação, né? Então, acho que isso são temas que a gente vai abordar até o nosso Café 200, com certeza, né? Toda a questão de benefícios, como mudar os benefícios flexíveis, né? O que é mais interessante, saúde mental. Então, assim, tudo isso vai... E a própria cultura, né, das empresas, tudo isso vai precisar ser consolidado. Então, eu acho que os próximos cafés é isso que a gente deve ter bastante em pauta. Concordo com você, Rê. Eu acho que daqui até os próximos 2 anos, quando a gente deve gravar o nosso Café 200, eu acho que a gente vai ver a maturação de alguns processos. Eu percebo hoje que o RH, em linhas gerais, ele está muito homogêneo e ele vai passar a ser heterogêneo. Por quê? Porque ele talvez tenha entendido que cada empresa é uma empresa, cada cultura é uma cultura completamente diferente, e apesar da gente ter muitas boas práticas, nem sempre os contextos são iguais. Então, acho que não só RH, mas, por exemplo, alguns processos, inclusive os processos legais que nós estávamos acostumados no passado, eles precisarão ser revistos, né? Então, acho que, de fato, nos próximos anos, a gente vai ver não a normalização dessa nossa situação entre vários modelos de trabalho,
mas uma questão mais prática da gente colocar tudo isso de uma maneira organizada. Exatamente, Du. E aí toda forma de atrair e reter esses talentos, né, também isso vai ser, cada dia surgem coisas novas, né, surgem oportunidades novas, o mercado é dinâmico, então são essas tendências que a gente vai continuar falando, né, das posições. Eu acho que falando um pouco em termos de posições, né, de sub-áreas, a questão da cultura organizacional e o desenvolvimento organizacional são pautas que vão continuar muito importantes, né, e candidatos nessas áreas muito demandados, porque é uma consolidação dessa cultura digital. Ela não é só prática, como até eu estava lembrando até de um café que foi falado sobre isso, né? Não é técnico, né? Então é uma mentalidade digital que tem que se consolidar, nas empresas e nas pessoas, né? E principalmente a questão, acho que da saúde mental e o equilíbrio do estilo de vida, é o que as pessoas perceberam com, né, reflexo da pandemia, que realmente isso tem um peso e que muitas vezes um salário, uma remuneração tão alta, não tem mais tanto valor quanto ter uma flexibilidade e qualidade de vida. Eu acho que todos esses temas que você falou vão continuar dando força a uma das áreas do RH que vem crescendo de uma velocidade vertiginosa nos últimos 10 anos, que é a remuneração. Eu acho que a área de remuneração, ela já está analisando tanto a remuneração direta quanto a remuneração indireta. Eu vejo também que vai ser uma área cada vez mais consolidada na questão da atração e na retenção das pessoas. Eu não posso deixar também, né, Rê, de falar um pouco da nossa área, que era de recrutamento e seleção. Eu vejo que cada vez mais as empresas estão empoderando os talent acquisition como uma espécie de informantes sobre os perfis que a empresa deseja. Cada vez mais eu acho que a gente vai ver profissionais de recrutamento e seleção especializados em nichos. A gente já tem hoje os tech recruiters, as pessoas voltadas para a área digital, e eu acho que isso vai ser uma tônica para os próximos 2 anos também. Os recrutadores e os selecionadores estarem cada vez mais em meio, entendendo como é que funciona o perfil dos candidatos especificamente para determinadas áreas. Exatamente, Du, concordo com você. Muito bem, Rê. Mais alguma coisa que você queira deixar para a posteridade, para a gente ver daqui a 2 anos o que nós falamos nesse episódio? Olha, é muito bacana. Eu acho que a gente conversou sobre o que é mais importante, né, e o que são essas tendências. A gente vem falando sobre isso, né, principalmente nos cafés que a gente fala sobre finais de trimestres, né, como um resumo pontual da situação do mercado, né. Eu acho que é isso. Eu acho que a grande lição é aprendizado, né, Edu? A gente vai aprendendo a cada dia e o mundo não é mais previsível. Eu acho que essa é a principal questão que a gente aprendeu e vai continuar aprendendo, né? Exatamente. Quero agradecer mais uma vez a tua presença, por você ter dado força lá no café número 1. Eu vou colocar aqui no card, para quem quiser ver como é que foi o nosso café número 1. Foi um café super interessante, super legal. Foi a nossa primeira experiência. Para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo, provavelmente a gente deve voltar com os nossos highlights desse nosso segundo quarter, explicando o que nós vimos como especialista no mercado de RH. E eu tenho certeza que daqui a 2 anos ou o tempo que for, eu vou ver vocês também aqui no Cafezinho 200. Como eu sempre falo, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.